Vamos discutir um pouquinho nessa análise de hoje, ou melhor, vamos continuar discutindo nessa análise de hoje a questão envolvendo China, Estados Unidos, Taiwan. Na verdade, é uma tensão entre China e Estados Unidos, tendo como foco de tensão Taiwan. Então é isso que a gente vai voltar a discutir aqui no canal nessa análise de hoje. No final da semana passada, eu intensifiquei as discussões sobre isso porque a tensão foi crescendo bastante. Aí ao longo do final de semana aconteceram algumas coisas que eu quero discutir com vocês nessa análise de hoje. Então essa análise da segunda-feira aqui está sendo para fazer um levantamento dos últimos acontecimentos que aconteceram ao longo do domingo, do sábado e do final da sexta-feira, ou pelo menos as coisas às quais eu tive acesso até o momento em que eu estou gravando essa análise aqui para vocês. Então, conforme as coisas os fatos forem acontecendo, eu vou atualizando as análises para vocês. Então, isso que eu vou discutir aqui são as notícias que eu tenho até o momento. Então, vamos atualizar essa situação. Acho que tem algumas coisas importantes para a gente ponderar aí. Quando eu entrar nos meus 6 pontos, os primeiros 3 pontos dessa análise de hoje são sobre essas notícias do que aconteceu ao longo do final de semana no que diz respeito à questão de China, Taiwan e Estados Unidos. O quarto, o quinto e o sexto pontos, ou seja, as últimas 3 anotações, então das 6 anotações que eu trago todos os dias para discussão aqui, as últimas 3 são sobre um artigo publicado recentemente pelo portal Centro de Estudos Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, fazendo mais um balanço da visita de membros desse centro de estudos a Taiwan, visita na qual eles conversaram com representantes do governo de Taiwan. Não é a primeira vez que eu faço essa discussão aqui no canal, é o segundo artigo que faz um balanço desse encontro que eu trago para discussão, e esse artigo foi publicado, acho que quinta ou sexta-feira, se eu não me engano, e tem alguns elementos ali que eu quero trazer para a discussão. Então, o sumário da nossa análise de hoje é o seguinte: os primeiros 3 pontos sobre notícias recentes que ocorreram ao longo do final de semana, sobre essa questão de China, Estados Unidos e Taiwan, e o quarto, o quinto e o sexto ponto são sobre uma avaliação a partir do artigo que foi publicado no final da semana passada, fazendo um balanço da visita de membros do Atlantic Council a Taiwan e dando dicas para sobre como Taiwan deve enfrentar a China, sobre o possível conflito entre China e Taiwan. Então o tema a questão é tensa. Primeiro porque há uma visita de membros do atlanticismo, do cérebro do atlanticismo a Taiwan, e segundo que esses artigos são publicados e aumentam o nível de tensão. Então vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje num segundo momento. Vamos começar pelas notícias recentes então e vamos ver, pelo menos até o momento em que eu estou gravando essa análise, o que tem de mais recente. Primeiro ponto. Nancy Pelosi não inseriu Taiwan em sua agenda de viagem à Ásia. Repito, isso aqui eu coloquei ontem lá no canal do Telegram, tá? A maior parte das coisas que eu discuto aqui, as fontes de onde eu tiro as notícias, os artigos que eu discuto com vocês, eu deixo os links disponíveis, trechos desses artigos disponíveis lá no canal do Telegram. Essa é a função do canal do Telegram, a função que eu tenho dado ao canal do Telegram. Então quem não está lá, entra no canal do Telegram do Verdade Concreta, o link está na descrição aqui embaixo, ou tu pesquisa, né? Eu sempre faço assim, né? Mas é mais assim. Ou tu pesquisa lá vai no pesquisar do Telegram e coloca a Verdade Concreta que tu vai encontrar. Então, notícias que eu estou discutindo aqui, não todas, nem sempre eu lembro, mas a maior parte das coisas que eu discuto aqui, eu coloco lá no Telegram para vocês poderem ler a matéria na íntegra, saber quais são as fontes e assim por diante, de onde eu tiro as minhas informações. Então lá no canal do Telegram, ontem eu já coloquei um print de uma postagem no Twitter da Nancy Pelosi, e ela colocando qual é o roteiro que ela vai seguir na sua visita à Ásia, e ali não aparece Taiwan, e é o que eu trago no primeiro ponto. Nancy Pelosi não inseriu Taiwan em sua agenda de viagem à Ásia. Fiz até um print e coloquei lá no canal do Telegram. Vamos relembrar uma coisa, vou pontuar isso aqui de novo. A Nancy Pelosi é líder do Congresso norte-americano. Como líder do Congresso norte-americano, uma visita a Taiwan sem a autorização da China, já que fere um acordo importante, fere um tratado importante que os norte-americanos aceitaram em 1979,
de que toda a discussão sobre Taiwan passa pela China ou passa por Pequim. A partir do momento em que a China não dá o aval para que a líder do Congresso norte-americano visite Taiwan e mesmo assim ela faz, é como se ela estivesse estimulando a independência de Taiwan. E isso é justamente esse ponto que tem elevado a atenção nos últimos dias, que eu tenho discutido aqui com vocês. Eu repito sempre para contextualizar, porque no meio de tanta discussão que a gente faz é sempre importante não perder o fio da meada, porque senão as informações começam a se encaixotar e a gente acaba se perdendo. Por isso que eu sempre faço faço um resumo rapidinho das coisas que a gente está discutindo aqui, repito muitas vezes para a gente não perder o fio da meada sobre o porquê que as coisas estão tensas. É sempre importante relembrar qual é o centro da atenção. Então, repito, a Nancy Pelosi, na sua agenda de visitas a países asiáticos, não colocou Taiwan. Isso é um recuo? Não sei. Isso significa que ela vai fazer uma visita surpresa? Também não sei. Então a gente tem que acompanhar os próximos acontecimentos para saber se isso foi um recuo do governo norte-americano, das decisões que foram tomadas ali. Até vou discutir aqui algumas coisas que a China fez ao longo do final de semana que podem ter dissuadido os Estados Unidos a não visitarem Taiwan. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso então. Então o fato é que a Nancy Pelosi tuitou sobre a sua visita à Ásia e ali no meio dos países citados não estava Taiwan. Então esse é o fato que eu estou discutindo com vocês aqui. Segundo ponto, a China realizou no sábado exercícios militares próximos ao estreito de Taiwan. Repito, a China realizou no sábado exercícios próximo ao estreito de Taiwan. Então a China fez alguns exercícios militares que funcionaram mais ou menos como uma espécie de medida de dissuasão. E essas medidas de dissuasão podem ter levado a Nancy Pelosi a não colocar na sua agenda a visita que ela faria a Taiwan. Ou ela omitiu isso para reduzir a tensão e vai ter uma visita surpresa, que seria um absurdo completo, uma coisa completamente despropositada e geraria uma crise enorme. Ou ela realmente recuou das suas intenções, ou ela vai falar mais para frente que vai fazer uma visita especial a Taiwan, ou ela vai deixar a questão aliviar um pouco a tensão para depois voltar a retomar essa discussão. Não sei, mas o fato é que o posicionamento dela na postagem que ela fez não cita Taiwan. E um dia antes, a China tinha feito exercícios militares, se eu não me engano foi um dia antes, que a China foi no sábado, né? Eu acho que esse tweet aí foi mais recente que os exercícios. Pode haver uma relação entre os exercícios chineses e a tuitada da Nancy Pelosi. Então a gente tem que observar direitinho que pode ter sido uma dissuasão que funcionou. Mas não estou batendo martelo sobre isso porque seria uma coisa bem arriscada, porque pode ser que ao longo do processo da visita dela ela diga que vai fazer uma passagem especial por Taiwan, aí a tensão se eleva novamente. Detalhe, a China disse também que, até agora não me recordo se o tweet dela foi antes ou depois, acho que o tweet dela foi depois das manobras que a China, dos exercícios que a China fez, mas se vocês tiverem essa informação, por favor me confirmem aí que agora me escapou um pouco, mas eu acho que foi antes do exercício e depois a tuitada dela. Outra coisa que a China comunicou é que caças chineses podem circundar Taiwan, a ilha de Taiwan, garantindo que não vai acontecer nenhum ato inesperado. Então a gente ainda está falando sobre essa possibilidade da Nancy Pelosi estar na Ásia e acabar visitando Taiwan. Tem uma crise em torno disso ainda, tá? Não é porque ela não colocou na agenda que a China parou de discutir essa questão. Então a gente tem que ver o que a Nancy Pelosi efetivamente fará. Ela comunicou em abril desse ano que iria a Taiwan, isso abriu uma crise. Aí ela, se eu não me engano, ela contraiu o corona e aí ela acabou adiando essa visita a Taiwan. Aí agora ela retomou essa questão da visita a Taiwan e é isso que tem gerado tensão aí nos últimos dias. Terceiro ponto. Figuras políticas do Estado japonês ligados ao setor de defesa, se não me engano, é uma parte do Congresso da área responsável pela área de defesa, né, com técnicos da área de defesa. Figuras políticas do Estado japonês visitaram Taiwan para falar sobre um possível conflito com a China. Então, assim,
não é porque o Biden conversou com o Xi Jinping que essa coisa perdeu, que a tensão reduziu. Falei que a conversa de muito pouco adiantaria. O Pentágono se posicionou de uma maneira crítica em relação a Nancy Pelosi ir agora a Taiwan, porque isso pioraria a situação. O Biden já falou que não é um bom momento para fazer isso também, mas a gente sabe muito bem que os caras, eles trabalham nessa linha. Um gera o caos e o outro fala como apaziguador para fazer uma propaganda internacional. Então a gente não sabe exatamente qual é a intenção aí no meio desse processo. Mas não é porque o Xi Jinping conversou com o Biden ou que a Nancy Pelosi não colocou na agenda que a coisa vai esfriar. Logicamente que o tema Taiwan vai ser um tema para as próximas semanas, próximos meses, próximos anos, sabe-se lá quanto tempo vai durar essa questão, porque eu não vislumbro hoje o fim dessa situação a partir de digamos, de um debate pacífico ou que a tensão ela vá se dissolvendo sozinha. Acho que isso dificilmente vai acontecer. E também, como é um cenário de crise global, não consigo enxergar Estados Unidos e China sentando para conversar sobre isso e chegando a uma conclusão pacífica. Não consigo enxergar. Então pode ter um aumento e um alívio de tensão momentâneos. A tensão aumenta e alivia, mas o cenário geral é de aumento de tensão. Então, a visita de figuras do Estado japonês a Taiwan para conversar sobre um conflito com a China faz parte desse episódio. O Japão está se apresentando como uma liderança de uma espécie de OTAN asiática. O atlanticismo tem feito de tudo para colocar Japão, a Austrália, a Índia, mas a Índia embarcando muito menos nisso, botar Coreia do Sul, Japão e a Austrália, sobretudo esses três, numa rota de colisão com China e Coreia do Norte. Então, nessa rota de colisão, o que o Japão está indo fazer em Taiwan? Está indo conversar com representantes de Taiwan sobre um possível conflito com a China. Aí o Japão se apresenta como uma liderança atlanticista na Ásia, na região do Indo-Pacífico. Então, vamos acompanhar aí essa situação para ver como é que a coisa vai avançar. O quarto, o quinto e o sexto pontos são sobre o artigo do Atlantic Council e vamos discutir um pouquinho sobre os pontos desse artigo agora, porque tem mais observações ali que também são preocupantes. A última vez que eu avaliei um artigo publicado pelo Atlantic Council sobre esse tema, da visita dos membros do Atlantic Council a Taiwan, tinha coisas muito graves que estavam colocadas lá, que inclusive eu trouxe para discussão, e hoje eu volto a trazer mais um artigo sobre essa visita, com pontos que também aumentam a tensão, porque isso é publicado, isso é divulgado. Como o Atlantic Council é um centro de estudos da OTAN, é o atlanticismo elevando a tensão. Porque ele basicamente está dizendo que tem que mudar tudo que foi combinado até então e é preciso dar uma guinada para uma posição de estimular mais a independência de Taiwan. É isso que os artigos estão dizendo. E é justamente esse declarar a independência de Taiwan ou apoiar a independência de Taiwan que é uma linha vermelha que a China não permite que seja cruzada. Se essa linha for cruzada, se Taiwan fizer qualquer movimento mais brusco com a ajuda dos Estados Unidos ou assim por diante, é aí que o problema vai ser disparado. Por isso uma crise quando a Nancy Pelosi tem a intenção de visitar Taiwan. Por isso que é tão grave o Atlantic Council ficar se reunindo toda hora com governantes de Taiwan. O Japão ficar falando sobre conflitos no que diz respeito à questão de Taiwan, porque a tensão ela vai aumentando. Porque nada passa pela China, e existe um acordo de 1979 que isso tem que passar pela China, e os próprios norte-americanos concordaram com isso. Só que agora eles rasgam uma combinação que eles mesmos fizeram e concordaram. Quarto ponto. O Atlantic Council publicou mais um artigo com um saldo da sua visita a Taiwan. Repito, o Atlantic Council publicou mais um artigo com o saldo de sua visita a Taiwan. Nesse artigo é colocada ali uma expressão sobre uma estratégia que Taiwan tem que seguir. Que Taiwan tem que funcionar como uma espécie de... é uma estratégia porco-espinho, no qual ela vira um país blindado para se defender de qualquer ataque da China. Então, o que o Atlantic Council voltou a fazer nesse artigo, que já tinha feito anteriormente, o anterior era até bem mais grave do que esse, mas esse também é bastante grave, é falar sobre um plano de guerra para Taiwan. Como Taiwan deve se comportar para enfrentar a China. Então, o que o Atlantic Council está dizendo vai haver um conflito e nós estamos discutindo sobre como Taiwan deve se preparar para isso. Então, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça e estamos instrumentalizando Taiwan para enfrentar a China, é isso que está sendo dito.
Nesse artigo aparece novamente a questão que Taiwan tem que se preparar em termos de infraestrutura, tem que armazenar alimentos, tem que armazenar energia, tem que se preparar para uma situação de penúria. O que seria uma situação de penúria? Seria uma situação de guerra. Por isso que eu digo e repito, o que o Atlantic Council está fazendo lá em Taiwan é alinhavando um plano de guerra. Ele está publicando isso. E essa publicação serve como uma provocação à China e a tensão aumenta ainda mais. Então, dê uma olhada nesse artigo. O artigo, eu vou colocar lá no canal do Telegram, tá? Eu não me lembro se eu já coloquei. Se eu não coloquei, eu vou colocar. Se eu não coloquei, comentem aí que eu coloco no canal do Telegram o link para esse artigo, que é sim uma provocação. Quando vocês lerem esse artigo do Atlantic Council, vocês vão enxergar ali a provocação, que é um estímulo, um chamado a Taiwan se comportar na estratégia porco-espinho para se defender da China. E isso já é um estímulo à sua independência. Quinto ponto. A parte que aparece a questão do estímulo à independência é esse quinto ponto. Prestem atenção no que o artigo diz. O artigo propõe a redução da ambiguidade estratégica adotada pelos Estados Unidos nos últimos tempos, ampliando ainda mais a tensão. Quinto ponto. O artigo propõe a redução da ambiguidade estratégica adotada pelos Estados Unidos nos últimos tempos, ampliando a tensão. Qual é a ambiguidade estratégica adotada pelos Estados Unidos nos últimos tempos e que eu tenho discutido? Eu discuti com vocês aqui em análises recentes. Ambiguidade estratégica são os gestos ambíguos que a geopolítica norte-americana tem promovido, que a diplomacia norte-americana tem promovido. Ao mesmo tempo que os norte-americanos dizem que ainda estão respeitando o princípio de uma só China, ou seja, aquele acordo de 1979, no qual todas as discussões sobre Taiwan passam antes por Pequim ou antes pela China, enquanto os norte-americanos dizem que concordam com isso, que continuam respeitando esse princípio de uma só China, eles também ficam estimulando que Taiwan se torne independente da China. Isso é ambiguidade estratégica. Nós conversamos com Taiwan, mas respeitamos a China, sendo que eles estão conversando diretamente com Taiwan, o que automaticamente é desrespeitar a China. Porque toda conversa importante sobre Taiwan passa pela China, e isso foi aceito pelos próprios norte-americanos. Então isso é ambiguidade estratégica. Tu mantém as coisas num certo nível de tensão, tu faz um discurso dúbio. O que o artigo do Atlantic Council está falando para fazer? Para não adotar mais esse discurso de ambiguidade estratégica e abandonar o discurso de uma só China. E esse é o ponto mais grave. É o segundo artigo consecutivo sobre esse assunto que o Atlantic Council fala isso. Para abandonar os princípios de uma só China. No artigo anterior eles falaram que o princípio de uma só China, esse acordo de 1979, era historicamente ultrapassado, ou seja, querem acabar com a ideia de uma só China. Isso automaticamente é estimular a independência de Taiwan, que é justamente o que vai levar Estados Unidos e China a um conflito, ou Taiwan e China a um conflito com o envolvimento indireto ou semi-direto dos Estados Unidos, porque os caras estão armando cada vez mais Taiwan. O fato da Nancy Pelosi não ir a Taiwan não quer dizer muita coisa. Ou melhor, não colocar na agenda que irá. E ainda que ela não vá efetivamente, isso não vai mudar a situação de tensão entre China, Estados Unidos e Taiwan. É uma condição que vai perdurar lá. Até porque utilizar a expressão porco-espinho parece ser uma narrativa para fazer com que Taiwan seja um ponto de desestabilização constante da China. Fazer com que Taiwan seja para a China aquilo que a Ucrânia, aquilo que tentaram fazer a Ucrânia ser em relação à Rússia. Que é ser um foco de tensão, desestabilização política e mote para sanções e crise econômica na Rússia, o que acabou na Rússia não dando muito certo e a gente ainda não sabe como a coisa vai se processar exatamente entre Taiwan e China. Então, esse uso da expressão porco-espinho me parece bastante adequado às intenções norte-americanas no que diz respeito à questão de Taiwan. E observem o que está acontecendo com a Ucrânia. A Ucrânia foi colocada numa aventura pelo atlanticismo e é possível que nem exista mais Ucrânia para depois do conflito, porque o país está sendo completamente destroçado, como era esperado que aconteceria, logicamente. Sexto e último ponto. O artigo fala sobre usar o caso da Ucrânia, ou seja, o conflito na Ucrânia, para formar uma liga contra a China. Repito, o artigo fala sobre usar o caso da Ucrânia para formar uma liga contra a China. Aí qual é o discurso?
A Rússia tem um certo comportamento maléfico, fascista, autocrata e assim por diante. A China apoia a Rússia, logo os dois fazem uma liga do mal, isso na visão do atlanticismo. Do lado de cá temos que fazer uma liga democrática pela liberdade contra as autocracias. Aí o que vai acontecer? A situação da Ucrânia gera uma polarização, e a partir da polarização uma liga pseudo-democrática, você sabe muito bem o que eu penso sobre isso, gera uma liga de um lado que vai servir também para a situação de Taiwan. Então não vamos só, a questão não é vamos combater a Rússia, é vamos combater a Rússia barra China. Vamos promover sanções contra a Rússia? Vamos promover sanções contra a Rússia barra China. Tem a situação da Ucrânia hoje, tem a situação de Taiwan amanhã. Então, o que eu sempre falei aqui no canal? Taiwan hoje, ou melhor, o que acontece com a Ucrânia hoje pode acontecer com Taiwan amanhã. As sanções que a Rússia sofre hoje, a China pode sofrer amanhã. A questão aqui é a ampliação do cenário de crise global. Se a Rússia sancionada gera essa crise, imaginem vocês, Rússia continua sancionada e aí vem sanções contra a China, aí a crise ela é amplificada. A pressão para que os países sancionem a Rússia é grande, a pressão para que os países venham a sancionar a China também será grande. Quanto mais dividir essa questão dos blocos, de um lado o atlanticismo, do outro lado a Eurásia, com a América Latina, a África e vários países asiáticos em cima do muro, não sabendo direito como se posicionar, quanto mais essa polarização ficar evidente e as bolhas geopolíticas e comerciais se consolidarem, tanto mais haverá pressão para que os países se posicionem de um lado ou de outro. Então vamos ver, vamos acompanhar essa situação aí com algum cuidado. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Eu agradeço a todos que apoiam, que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo. O link é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode apoiar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo também, e é pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajudem com o valor que vocês quiserem. Não estabeleço nenhum valor, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.